Desenvolvimento pessoal para pessoas extremamente ocupadas e com rotinas corridas. Hoje eu vou falar para vocês em um único vídeo que eu fiz para sair de um local, na verdade não um local, mas de um estado em que eu estava de total omissão em relação à minha vida, para uma postura muito mais ativa e uma postura muito mais de protagonista mesmo da minha história e de todas as coisas que eu faço. E aí o que é que eu fiz? Eu anotei num papel mesmo, em poucos passos, o que foi que eu comecei a fazer para poder realmente ter uma visão diferente sobre a vida, porque eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco inicialmente, porque a gente está querendo melhorar. Quando você está nesse assunto, né, quando você entra nisso de buscar sobre desenvolvimento pessoal, coisas que você pode desenvolver, coisas em você que você pode ser, é interessante você entender por que você quer melhorar. É algo que você quer alcançar? É uma profissão que você quer chegar, que exige que você seja diferente? É algo que da sua vida que você gostaria de ter, como por exemplo um casamento, um namoro, sei lá, filhos? Uma das minhas maiores motivações, por exemplo, no início do meu relacionamento, foi que eu fosse uma mulher melhor para os meus filhos futuramente. Eu fosse uma mãe melhor, né, na verdade. E eu sabia que para que eu chegasse a esse estado de ser uma mãe melhor, eu precisava construir uma base desde agora. Então não era lá quando os meus filhos nascessem que eu ia despertar algo em mim, que eu fosse realmente mudar e ser uma mulher diferente. Não, isso teria que começar desde agora. E aí, o que foi que eu comecei a fazer? Fora outras coisas, né, da minha vida que eu gostaria de alcançar, como, por exemplo, liberdade financeira, autoconhecimento em relação a mim mesmo, para poder entender os meus sentimentos e emoções. E eu percebia que uma coisa que me limitou, começou a me limitar em relação a isso, foi a própria rotina. Porque quando você tem uma rotina muito corrida, é muito fácil, né, você ser engolido por ela. E aí, na maioria das vezes, a gente vai só vivendo, as coisas vão acontecendo e você vira meio que um objeto ali de uma máquina e você não pensa tanto na sua vida. Então, por isso, o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi elencar a minha vida como se fosse realmente uma empresa. Então, desde que eu me formei em administração, eu sou administradora, eu comecei a entender um pouco mais de que uma organização precisava ser vista como cada coisa na sua caixinha. Então, por exemplo, a gente em administração, né, a gente vê o marketing, a gente vê finanças, a gente vê gestão de pessoas, a gente vê compras, produção, enfim. A gente vê várias áreas de uma empresa que precisam de uma atenção especial e que se uma área não caminha bem, isso provavelmente vai impactar na outra. Nossa, eu tô bem de frente ao sol aqui, eu já tô suando. Mas o primeiro ponto é justamente esse, dar notas, né, por área da sua vida. E aí eu conheci uma ferramenta há um tempo atrás chamada Roda da Vida. Ela foi uma ferramenta que foi um divisor de águas para mim, porque eu comecei a ver todas aquelas áreas da minha vida que antes eu não tinha esse tipo de percepção, como por exemplo, propósito, desenvolvimento espiritual, família, relacionamento, trabalho. E para mim antes era uma coisa só, que eu só estava vivendo e continuando seguindo, tentando melhorar em alguns pontos, estudar, né, ia me formar na faculdade, mas eu não tinha essa percepção de que se eu trabalhasse em cada área dessa, eu poderia me tornar quem realmente eu quisesse. Então eu me vi ali principalmente na minha adolescência, uma pessoa muito fechada, uma pessoa muito trancada dentro do quarto, que não tinha muita convivência com a minha própria família, que não tinha muitos amigos e que realmente não estava satisfeita com a sua própria vida. Eu vou contar para vocês, inclusive, um episódio que aconteceu que foi assim um divisor de águas para mim, e hoje eu fico pensando um pouco em relação a isso, da postura que eu tive naquela época e o quanto o desenvolvimento pessoal me fez mudar e me fez pensar de que eu realmente quero viver. Eu realmente tenho essa vontade de viver hoje e antes eu não tinha tanto. Uma vez eu estava num cursinho preparatório para o Enem e aí eu fui refém de um assalto lá na frente, então eles abordaram todo mundo e me pegaram como refém. Eu estava chegando bem na hora e eu tive essa infelicidade de ser a refém desse assalto. E eu lembro que
a minha reação na hora não foi ficar nervosa, não foi ficar desesperada, chorar. Eu simplesmente fui omissa, fui assim, passiva. Eu não reagi, eu não nada, porque o meu sentimento era tanto de que eu não enxergava o que tinha ali pra frente, eu só ia vivendo cada dia, mas eu não tinha um propósito, eu não tinha algo a mais que eu queria. Eu tava ali naquele cursinho para cumprir uma obrigatoriedade de estágios da vida, né? Escola, faculdade, trabalho, INSS. E aí eu realmente não tinha essa perspectiva de caramba, se acontecer algo comigo aqui agora, eu não vou existir mais, não vou ter sonhos a alcançar, acabou aqui pra mim. E eu acho que a maioria das pessoas, né, ficariam desesperadas nessa situação. Mas pra mim realmente foi algo que me marcou ter essa percepção que naquela época era indiferente pra mim se acontecesse algo ou se não. E hoje eu sei que a minha vida é o meu bem mais precioso. O que eu faço hoje é o meu bem mais precioso, é o que eu mais quero fazer. E aí, voltando, né, ao que eu estava falando, eu comecei a pesquisar um pouco sobre a roda da vida, vi que era uma ferramenta usada muito pela psicologia também, tanto é que quando eu fiz a minha primeira terapia, eu acho que o meu psicólogo na época colocou essa ferramenta para que eu pudesse entender um pouco mais e fazer, e eu lembro de pensar, isso aqui eu já faço, isso aqui eu já tô começando a analisar. E aí como é que é, né? Como é que consiste a roda da vida? Você tem lá várias áreas da sua vida, finanças, relacionamentos, propósito, desenvolvimento pessoal, a minha tem plenitude, espiritualidade, enfim. Eu hoje, né, como eu já estou um pouco mais avançada nisso, eu já editei as categorias, já enfiei mais coisa lá que nem precisava, coloquei lá a questão de jornada, qual é o legado que eu quero deixar no mundo. Hoje eu já penso que eu estou um pouco mais avançada nessa área de desenvolvimento pessoal, porque essas categorias que antes eram básicas para todo mundo, e pode ser básico para você também, até porque você precisa começar de algum ponto, para mim já são um pouco diferentes. E aí, bem, você vai analisar cada área e você vai dar notas para cada área. E aí cabe a você ter uma postura bem ativa e uma postura bem crítica. É como se você realmente fizesse uma desassociação ali de quem é você e de como se fosse uma pessoa que estivesse olhando de fora, sabe? Então, por exemplo, em relação à sua saúde, né? Qual seria a nota de 0 a 10 que você daria para a sua saúde hoje? Você acha que você está realmente fazendo tudo que você pode para você manter um corpo saudável? E não falo nem só de corpo, mas uma mente saudável, um espírito, uma alma saudável, realmente a saúde, eu vejo que ela é a base, né, da nossa vida. Tanto é que essa área, ela nunca deixou de sair da minha roda da vida, porque ela sempre, eu acho que nenhuma área, na verdade, saiu, mas ela sempre foi uma das áreas que eu nunca me deixei relaxar. Confesso para vocês que ao longo desses anos, né, nessa jornada de desenvolvimento pessoal, tiveram áreas que já estiveram mais em alta e hoje estão mais em baixa. Isso é normal, isso acontece. Nós somos seres humanos, não tem como a gente dar conta de tudo ao mesmo tempo. Mas tem áreas que são pilares, né? Tem áreas que são base. Então, a saúde, por exemplo, é uma delas. E eu não estou falando só de você ir para a academia, mas eu estou falando de realmente você se preocupar com a sua saúde como sendo um ato de amor próprio. É como eu enxergo hoje. Eu posso até fazer depois um outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo e a ideia é que ele seja curto e a ideia é que você consiga implementar um pouco do seu desenvolvimento pessoal na sua vida, principalmente uma vida corrida. Então, vamos voltar para o ponto de analisar áreas da vida e dar notas para ela. E aí, de 0 a 10, faça uma análise bem crítica mesmo da sua situação hoje. Não passe a mão na sua cabeça, mas também nem não olhe para o que você está fazendo. Se você realmente está fazendo um esforço em relação àquilo, reconheça isso e coloque como sendo uma nota positiva, até para você poder se animar com as suas conquistas. Então é importante você fazer toda essa análise. E depois que você tiver todas essas notas, né, você elencou ali
sei lá, deu 5, deu 6, deu 7, deu 8. Eu acho que 10 é algo que realmente é difícil a gente dar nota 10 para uma área da nossa vida. Só se a gente realmente tiver top nela, né? Mas se você vê que tem algumas áreas, você vai perceber, né, que tem algumas áreas que vão precisar mais de atenção do que outras, principalmente se essa área for muito relevante para você. Então, por exemplo, a minha espiritualidade era uma área que ela estava sempre embaixo, porque eu ia para a igreja, já fui catequista da igreja, já me crismei, enfim. Mas a minha relação com Deus, por exemplo, ela não estava ainda da forma que eu gostaria. Eu não estava conseguindo ser a filha para Ele que eu gostaria. E aí eu vinha há vários meses, porque isso é uma forma de desenvolvimento pessoal, né, de autodesenvolvimento, que eu faço essa análise uma vez por mês. E há vários meses eu tava nessa de nota baixa, nota baixa, nota baixa para espiritualidade. E eu fiquei pensando, caramba, qualquer área dessa aqui, se eu quiser mudar, se eu quiser aumentar essa nota, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então não vai ser do dia para a noite, assim como nada na nossa vida é, né? Que a gente vai melhorar. Então eu comecei a trabalhar mais na minha relação com Deus. Então fazer uma reflexão por área é justamente o segundo ponto que eu coloquei aqui. Realmente analisar quais são as áreas que para você fazem sentido, que estão precisando de um apoio, quais são as áreas que você tá bem, que você só precisa manter. E a partir de então a gente entra no terceiro ponto que eu anotei aqui, que é realmente fazer um plano de ação para essas metas, para essas áreas, na verdade, né, que ainda não são metas, que estão precisando de uma ajuda, de um apoio e de uma atenção. Então, é interessante que você não coloque, sei lá, 5, 6 metas para fazer que não sejam realizáveis. Eu já quebrei muito a cara colocando várias metas na minha vida que eu nunca consegui nem chegar perto de alcançar, principalmente porque eu vi outras pessoas fazendo, eu achava que era fácil, eu sou imediatista, então muitas vezes eu quero tudo no meu tempo, e eu tenho construído ao longo do tempo, né, que as coisas não acontecem só de acordo com o nosso esforço. Claro, exige tempo. Então, quanto antes você reconhecer isso, mais tranquila você vai ficar. E quanto antes você tiver realmente uma consciência da sua rotina, você vai poder realizar metas muito mais fáceis, de uma forma muito mais fácil, né, na verdade. Então, esse ponto, né, de estipular metas palpáveis, ele é um ponto que exige que você tenha consciência do seu tempo, consciência da sua rotina. Então, por exemplo, hoje eu tenho consciência de cada hora do meu dia, de cada coisa que eu faço, de cada do mínimo segundo, do mínimo minuto ali que eu perco rolando o feed, eu sei, eu tô fazendo isso de uma forma intencional. Então é isso que eu sugiro para vocês. Analisem, vejam. Eu vou fazer um vídeo depois sobre gestão de tempo e tudo mais, porque é algo que assim mudou minha vida, mudou minha vida. E se eu puder deixar alguma coisa para vocês nesse vídeo faça uma análise do seu tempo, né? Depois que você fez essa análise aí da sua vida, fez deu notas por área da sua vida, fez uma reflexão na sua área. Eu tô olhando aqui para não me perder, senão eu vou falando. E coloque pelo menos uma meta que possa ser alcançável, porque aí você não vai se frustrar e quando você alcançar, você vai melhorar o seu grau de confiança em si mesma. Então, quando você alcançar aquela meta, por exemplo, de fazer marmitas para a semana todo domingo, e você vê que o seu tempo durante a semana reduziu, e aí você agora consegue estudar naquele horário que você estava fazendo marmita, ou você consegue trabalhar em algo que você queria, que não é seu emprego CLT, que você nunca tinha tempo de dar atenção, você consegue começar a tirar sonhos do papel. Então, para quem tem uma rotina corrida, isso é a chave. É você não viver só de tarefas ali que te tomam, que são tarefas que a gente chama até de tarefas de manutenção, que são aquelas tarefas que, se você fizer, você não vai crescer, nem você vai para canto nenhum.
Mas se você não fizer, ela vai te tirar um pouco daquilo que você tem. Então, por exemplo, o seu trabalho, as coisas de casa, as coisas da rotina, se você não fizer, você vai perder. Tem algo que você vai perder naquilo. Mas também, se você fizer, você não vai crescer assim, dependendo do trabalho, né? Claro. Mas as tarefas domésticas, pelo menos, você não vai para canto nenhum, você só vai manter ali o que você tem. Então, metas realizáveis. E por último, o último ponto que eu escrevi aqui é inclua essas metas na sua agenda. E aí eu já puxo um pouco daquele gancho de você ter uma noção muito clara das coisas que você tem para fazer, né, do seu tempo, e você ter uma noção muito clara de que essas metas que você elencou, elas precisam ser metas realizáveis. Então, elas precisam ser metas que se encaixem na rotina que você tem. Não faz sentido a gente pode ter um objetivo gigantesco, mas para chegar nesse objetivo, a gente tem que ter metas que se encaixem na nossa rotina. Então, por exemplo, eu vou pegar 15 minutos do meu almoço, de 15 a 20 minutos, eu tenho uma hora de almoço, eu vou pegar de 15 a 20 minutos para ler um livro que eu quero. Porque é uma meta minha falar inglês. E hoje eu tô lendo livros em inglês no meu almoço, no meu horário de almoço. Então, não tem nada que me faça não fazer isso, porque eu tenho uma meta que é falar inglês fluentemente. Eu refleti a minha área do conhecimento e desenvolvimento intelectual e eu vi que se eu não falar inglês eu vou perder muita coisa, porque eu sei que a maioria dos conteúdos do mundo e tudo mais tem tanta coisa para eu aprender que não tá em português. Então eu tô com aquela FOMO, né, que o pessoal fala. Eu tô com vontade de saber, eu tô ficando de fora porque eu não sei falar essa língua, não existe isso. Eu tenho tanta coisa no mundo que eu quero saber e eu hoje não falo inglês, então isso é um exemplo, não tô brincando não, tá? Eu tô falando uma coisa real da minha vida. Há anos que eu coloco aprender inglês na minha lista de sonhos ali, lista de metas para o ano novo, e eu nunca tirei isso do papel. Então, eu vou até fazer um combinado aqui com vocês. Ano que vem eu vou estar falando inglês fluente, porque, gente, não existe eu colocar uma coisa e eu não cumprir, entendeu? Principalmente se eu incluir isso aos poucos na minha agenda. Eu sei que todo dia fazendo aquele trabalho ali de formiguinha é difícil, é chato, a gente às vezes se enrola. Eu tinha uma leitura de de 4 a 5 livros por mês. Eu diminuí isso para um livro por mês em inglês. Um. Sabe o que é isso para uma pessoa que tem sede de conhecimento, de vontade de aprender, de ter uma rotina corrida? Isso é um banho de água fria, porque a pessoa que está ali realmente correndo atrás de conhecimento tem pouco tempo. Antes lia vários livros por mês em português e aprendia e tudo mais. E hoje ler um livro em inglês eu não vou dizer para vocês que é fácil, não. Mas é algo que eu tô trabalhando e que eu sei que tem um propósito maior. Então, enfim, só para finalizar esse vídeo, que eu acho que já deve estar gigantesco. Primeiro ponto, ter metas por área. Então, a roda da vida pode te ajudar nisso. Segundo, fazer uma reflexão sincera sobre as áreas da sua vida. Terceiro, ter metas realizáveis, metas que caibam na sua rotina. E quarto, incluir isso na sua agenda. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que de alguma forma eu tenha te ajudado, que tenha te despertado aí algo que você queira melhorar e desenvolver. Não deixe de se inscrever e curtir esse vídeo. Um beijo e até a próxima.